Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Quem vos fala é o pregador José Santos, trazendo mais uma palavra daquela que eu acredito que vai nos fortalecer mais um pouco, né? Porque vivemos no mundo hoje tão destruído, né? Mas que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia da minha vida e da sua vida nesses últimos dias, né? E hoje eu queria falar num assunto bastante interessante, irmão. A unção perdida. A unção perdida. Por que a unção perdida? Quando nós olhamos para as Santas Escrituras, a gente vê no livro de Mateus, Jesus ele dando a missão aos seus 12 discípulos. E Jesus diz assim, olha, no meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Então, eu gosto muito de analisar a Bíblia Sagrada. Porque em João 5,39, o Senhor Jesus ele diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidai de nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então eu creio, como você também que está me vendo nesse momento, creio que a palavra de Deus ela é verdadeira. Então por que eu falei a unção perdida? Porque eu sou de um tempo, meus irmãos, que a palavra do Senhor, ela era pregada, e muitas das vezes até por pastores que não tinha letra, não tinha cultura, não tinha estudo, mas eram pastores cheios do poder de Deus. Eram pastores tomados da unção de Deus. Hoje, para que você que está me vendo entenda, eu estou com meus 39 anos de idade. Eu aceitei Cristo como o único e verdadeiro Salvador da minha vida aos 13 anos de idade. Então, meus irmãos, na época em que eu aceitei Cristo, eu consegui contemplar coisas maravilhosas que Jesus usava aqueles pregadores, pastores que não tinham estudo. Eu me lembro certa vez de um pastor, meu irmão, que ele trabalhava consertando computadores. Era o pastor da igreja onde eu congregava. Foi o pastor que fez o apelo e perguntou quem queria naquela noite aceitar Cristo como o único e verdadeiro Salvador. E eu, com meus 13 anos de idade, eu levantei a mão para a glória do Senhor. Pastor Ronaldo era o seu nome. Já dorme no Senhor.
muito estudo, como hoje nós vemos, né? Mas eu me lembro, meus irmãos, de um certo culto que ele estava ministrando. E uma pregação daquela abençoada. E tinha uma irmã no meio da igreja falando em línguas estranhas. Até aí normal, né? Entre aspas. Por que entre aspas? Eu já vou explicar. E de repente ele desce do púlpito, no meio da ministração, chega para essa irmã e diz assim, presta atenção: Jesus Cristo, ele veio à terra em carne ou espírito? E a palavra de Deus fala que aqueles que falar que Cristo veio em espírito, irmão, é o espírito do anticristo, não é de Deus, porque ele veio em carne. Né? Quem lê a palavra do Senhor sabe do que eu estou dizendo. E quando o pastor fez a pergunta para essa mulher que estava falando em línguas estranhas, ela respondeu ao pastor: Jesus Cristo, ele veio em espírito. E o pastor disse: eu te repreendo, Satanás. E naquele exato momento, a irmã, né, que estava falando em línguas, caiu endemoniada. O espírito que estava nela era o espírito de pombagira. Então, meus irmãos, eu vi coisa de pastores que não tinha muito estudo, mas era cheio do poder de Deus. E hoje, nesse século que nós estamos vivendo, o nome de século 21, tem muitos pastores ministrando a palavra que estão na mídia. Eu não vou dizer o nome de nenhum deles aqui por ética, porque eu não estou gravando esse vídeo para acusar ninguém. E também, tá, que fique bem claro, eu não vou abrir a minha boca e dizer que eles não têm o Espírito Santo. Eu não sou louco de dizer isso. Mas são pregadores e pastores que são letrados, são pastores e pregadores de PhD em teologia. Você vai ver esses homens pregar, é umas palavras tão difíceis que muitas das vezes nós que estamos ouvindo a pregação não conseguimos entender nada. Talvez você que está me vendo já participou de pregações assim, porque eu já participei. Doutores e divindades. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que estudar seja errado. Não. Vamos fazer o que Pedro disse, né? Crescer na graça, crescer no conhecimento. Graça vem de Deus, conhecimento de estudo. Então não estou dizendo aqui que o estudo ele seja errado. Mas o que eu estou vendo hoje, não sei se os irmãos já perceberam, é que o estudo ele está sendo mais importante dentro da igreja do que Cristo. Como assim, pregador José Santos? A gente vê hoje palavras muito bonitas, palavras difíceis, que enche aqui, mas não toca aqui. Enche aqui, mas não enche aqui. Eu já participei de congressos de pregadores, irmãos, formado, PhD em teologia, dono de universidade.
mais um milagre do que Jesus falou na sua palavra, e colocarão a mão sobre os enfermos e o curarão, eu não vi nenhum. Paralítico andar, cegos ver, mudos falar e surdos ouvir, eu não vi nenhum. Então duas coisas devem estar acontecendo: ou a Bíblia está errada, ou nós estamos errados. Eu prefiro ficar com a primeira opção. A Bíblia está certa, nós estamos errados. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então não está errado. Está errado essa carga de pregadores, essa carga de pastores que tem se levantado nesse século 21, que são cheios de estudo, mas a unção que Jesus prometeu na sua palavra, nós não vemos mais. Um dia eu estava assistindo um certo pregador. Ele é dono de universidade. Ele é bacharel em teologia, irmão. E ele falou uma coisa que me deixou, como é que eu posso dizer, como os paraibanos falam, com a pulguinha atrás da orelha. Ele olhou para uma pessoa e disse assim, preste atenção: eu queria ter a unção de antigamente, para olhar nos seus olhos e dizer quem você é. Os irmãos entenderam? Ele falou com sua própria boca: eu queria ter a unção de antigamente, para olhar nos seus olhos e dizer quem você é. Então alguma coisa está errado, irmão. E a Bíblia não está errado. Então está surgindo mais pessoas estudadas do que cheio do poder de Deus. Ou eu estou errado? Eu, meu irmão, pregador José Santos, eu não tenho meus estudos terminados. Mas uma coisa eu digo para você: eu prefiro falar o português todo errado, tá? Eu prefiro falar o português todo errado, mas ser cheio do poder de Deus. Eu prefiro falar o português, repito, todo errado, mas quando eu colocar a mão em cima de um paralítico, eu ver Jesus Cristo levantar. Os irmãos estão me entendendo aonde eu quero chegar? Aleluia! Então, já para findar as minhas palavras, eu não sou contra os pastores e pregadores estudar. Não. Senão, eu não tinha feito teologia. Mas eu estou dizendo o quê? Que tem coisa errada, porque o que está tomando hoje o lugar de Deus nas igrejas, hoje, é o conhecimento. Homens, por ter bastante conhecimento, estão se esquecendo da unção de Deus. Então, irmão, em poucas palavras, eu termino dizendo: a unção de Deus tem que voltar para dentro das igrejas. A arca de Deus, ela tem que voltar para dentro da igreja. Lembra, né, dessa passagem? Quando a arca da aliança foi embora,
Davi trouxe a Arca da Aliança de volta. E o poder de Deus voltou. Então, tem que diminuir mais. Tá? Dentro das igrejas, PhD, formado em bacharel, e ter mais a unção vinda direto de Deus. Tá bom, meus irmãos? Não estou aqui acusando ninguém, não. Não preciso disso. E nem quero perder meu tempo de frente da câmera para te acusar, não. Mas é só a gente entrar na internet e colocar um pastor ou um pregador desses que estão na mídia, que você vê que eles falam o vernáculo da língua portuguesa bem falado. Mas quando a câmera faz um zoom, a tomada sobre os irmãos que estão dentro da igreja, às vezes você vê irmãos sentados na cadeira de roda, aí você assiste a pregação até o final, e você vê quando o pastor entrega o microfone e aquele que está na cadeira de roda, fica na cadeira de roda. Então, meus irmãos, eu encerro minhas palavras dizendo, eu prefiro falar o português todo errado, mas quando eu subir para ministrar, se entrar alguém sentado na cadeira de roda dentro da igreja, de cima do púlpito eu falar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta dessa cadeira de roda e vê Jesus Cristo levantar o irmão ou a irmã. Amém, irmão? Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar, né, meus irmãos? Vamos pedir a Deus que nesses últimos dias da igreja dele na face da terra, ele levante homens e mulheres que não seja tão estudado, mas que seja tomado pelo Espírito Santo. Porque está ao contrário. É homens e mulheres tomados de estudo. Homens e mulheres formados né, como eu falei, em teologia, em PhD, teologia. Mas aqueles milagres que Jesus falou na palavra dele, a gente não vê mais. Amém? Mas que nesses últimos dias, que Deus possa levantar pregadores, pregadoras, pastores, que seja menos estudado, mas que seja tomado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço no teu coração do pregador José Santos. Fica com Deus.